a igreja. A igreja em Jerusalém estava crescendo muito em número. E houve essa murmuração. Interessante que isso fala de um movimento secreto, silencioso. Um descontentamento silencioso. Porque é uma obra maligna. Isso estava ocorrendo ali. E os apóstolos tiveram discernimento. E quando eles tiveram esse discernimento, observe o versículo 2. A parte B diz assim: não é conveniente que nós, olha a palavra, deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Observe aqui, essa palavra deixemos, no texto original, descreve algo como que abandonar, deixar para trás, ou renunciar. Renunciar. Então o que os apóstolos estão dizendo? Não é apropriado, não é conveniente que nós renunciemos ao ministério da palavra e nos dedicaremos à diaconia da igreja. Não que a diaconia não fosse algo fundamental, claro que é. Porém, o que estava acontecendo era que esta função do ministério da palavra, o ministério da palavra é um encargo fundamental na edificação da igreja. E a diaconia é fundamental nas questões práticas da igreja. O ministério da palavra é algo fundamental. O ministério da palavra é algo que o Espírito Santo vem como o dom de Cristo sobre aqueles os quais Ele escolhe para este cargo. A diaconia é algo que os próprios anciãos dentro de uma comunidade, dentro de uma assembleia, movidos pela direção, pelo discernimento, pela capacitação do Espírito Santo, separa aqueles para este serviço. Um serviço muito importante na vida da igreja, a diaconia. Porém, o que estava acontecendo ali é que aquela murmuração, aquele descontentamento silencioso, estava de uma maneira sutil, fazendo com que os apóstolos deixassem o ministério da palavra e se dedicassem a um serviço que não era a função deles. O Espírito não os havia designado para este serviço. O quadro aqui, irmãos, é de uma crise espiritual na igreja primitiva. Então os apóstolos, direcionados pelo Espírito, separaram homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e que tinham um bom testemunho na assembleia, para que cuidassem desses assuntos práticos. Aí, observe, e nós nos dedicaremos à oração, porque primeiro a oração e o ministério da palavra. Este é o ponto essencial que eu quero chamar a atenção de vocês. E aqui quero usar esse acontecimento como uma ilustração, porque, irmãos, o inimigo, ele fará tudo o que for possível para nos distrair do chamado espiritual. Aqui nós temos irmãos que ministram para as crianças, e irmãs também, para os jovens, para os adolescentes. Todos vocês que têm esse encargo é de Deus. E não é mais e não é menos, é a medida que o Senhor te confiou. E é tão importante como aqueles que ministram em países ou são enviados com encargo apostólico para evangelizar outras nações ou aqueles lugares inóspitos, difíceis. O certo é que nós temos que entender, cada um tem o seu chamado e tem o seu lugar. Um não faz algo que seja melhor do que o outro. Cada um de nós recebemos do Senhor uma medida e um encargo. Então o que nós precisamos entender é o quanto Satanás procura nos desviar do nosso chamado. Por quê? Porque Satanás sabe, se ele nos distrai, se ele muda o nosso foco, se ele perverte o nosso chamamento, se ele consegue nos distrair, ele tornará as pessoas presas fáceis
As pessoas serão enganadas, manipuladas, espiritualmente destruídas. Quantas pessoas estão destruídas pelo ensino falso, pelo ensino herético, pelo ensino que não tem consistência bíblica? Quantas pessoas têm a sua fé dilacerada por mensagens que não edificam, que não libertam, que não curam? Nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, o Senhor busca encontrar em nós homens, pessoas que tenham verdadeiramente o encargo do Espírito para ministrar sua palavra. A igreja nesse tempo necessita urgentemente de que uma palavra viva, proveniente do trono de Deus, seja derramada sobre ela.